Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Autoescola. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente que tá aí, rolando na mídia com relação às novas alterações do CTB, com relação às alterações da CNH. Vale ressaltar que todas essas leis, elas estão, é um projeto que está em votação pelo Senado, tá? Nenhuma dessas leis entrou em vigor ainda, já foi, corrigido aí o texto várias vezes, e esse é o texto final que está em votação pelo Senado. Nada disso está em vigor. São alguns pontos que o Senado ainda vai analisar e vai votar se sim ou se não. Os dois maiores deles, e que mexe aí com toda a população, que diz respeito com relação à validade da CNH e com relação à pontuação. Tá? Então, com relação à validade, o texto diz o seguinte: hoje, a validade da Carteira Nacional de Habilitação é de 5 anos até o candidato completar 65, e depois vai ser de 3 em 3 anos e 1 ano de PPD. Esse novo projeto, ele não faz alteração da PPD, ele não diz nada a respeito, da validade da PPD, que permanece de 1 ano. Nos demais casos, ficaria assim se o projeto for votado e aprovado pelo Senado. A CNH, com validade de 10 anos para quem tiver menos de 50 anos. Então, se eu vou renovar minha carteira com 49 anos, ela vai vir para 10. Se eu for renovar minha carteira com 50, ela vai vir para menos tempo. CNH com validade de 5 anos para quem tiver idade igual ou superior a 50 e inferior a 70. Ou seja, se eu estou na casa entre 50 e 70 anos, a minha Carteira Nacional de Habilitação irá passar a valer por 5 anos. E para os candidatos, que ultrapassarem a idade de 70 anos, ela vai ser de 3 em 3. Então, vai ficar 10 anos para candidatos com menos de 50, 5 anos de 50 até 70, e para 3 anos para todos os candidatos que tiverem 70 anos de idade. Esses são os novos projetos, tá? Que estão em votação pelo Senado. Nada disso está em vigor. Isso ainda está em votação pelo Senado. É muito importante entenderem isso, tá? Pontuação da CNH. Então, gente, ela vai funcionar da seguinte maneira. Então, o projeto também prevê limites diferentes de pontuação da carteira de motorista antes, do prazo de suspensão de 12 meses. Serão 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, tá? Digamos que todas as minhas infrações foram leve, média ou grave. Então, eu vou poder somar nesse período de 12 meses 40 pontos. Agora, se eu possuir apenas uma infração gravíssima, eu vou poder somar, no período de 1 ano, 12 meses, até 30 pontos. Porém, se eu tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, aí sim ele vai baixar para 20, tá? Então, 20 pontos para quem tiver 2 ou mais de 2 infrações gravíssimas, 30 pontos para quem tiver apenas uma infração gravíssima e até 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima. Tem só infração leve, infração média ou infração grave. Lembrando que algumas infrações gravíssimas, elas dão suspensão direta da habilitação. Então, nesse caso ali dos 30 pontos, tudo bem, é 30 pontos para me suspender em 12 meses. Porém, se eu cometi uma infração gravíssima, por exemplo, eu estou dirigindo alcoolizado. Se eu dirigir alcoolizado, isso gera uma suspensão direta de 12 meses. Mesmo que eu não tenha nenhuma pontuação na minha carteira, mas eu fiz apenas uma infração de natureza gravíssima, dirigir alcoolizado, por exemplo, que também é crime de trânsito, ele vai suspender direto a habilitação. Outros pontos também importantes, para os motoristas profissionais, aquelas pessoas que trabalham, com a carteira
registrada como motorista, motofrentista e assim por diante, ele vai prever, né, um teto de 40 pontos. E vocês poderão, né, fazer aquele curso de reciclagem preventivo a partir do momento que vocês somarem 30 pontos. Hoje vocês podem fazer quando vocês alcançam 15. Então, hoje com 20 pontos suspende, mas para quem trabalha, né, com carteira assinada de motorista, chegou aos 15, você pode fazer essa reciclagem preventiva, tá? Aí o final do texto diz assim, que a legislação atual, né, prevê a suspensão da carteira sempre que cometer 20 pontos. Se for votada e aprovada essa nova legislação, ele vai subir para 40 pontos. E a reciclagem preventiva vai ser feita com 30. Então, de 20 vai subir para 40, e como era preventiva a partir de 15, chegou a 15 pontos, poderia fazer. Agora, a reciclagem preventiva vai ser com 30 pontos. Outro ponto muito importante, e que infelizmente está gerando bastante discussão, é com relação ao uso da cadeirinha. Proíbe cadeirinha, agora precisa de cadeirinha, de repente proíbe de novo. No novo projeto, gente, determina a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos, tá? Que não atingiram ainda, né, 10 anos, ou então com 1,45 metros de altura. Tá? Então, a cadeirinha volta, né, pelo texto novo, a ser item obrigatório. Como diz ali, né, a proposta original do governo previa que a punição para o descumprimento fosse apenas uma advertência por escrito, sem a multa. Pela proposta do executivo, endureceria pelo relator, a cadeirinha seria necessária para crianças de até 7 anos e meio. E nesse novo texto, ele vai subir para 10 anos de idade. Ou então, né, para as crianças que não atingiram ainda 1,45 metros. Lembrando que para a própria segurança da criança tem que sempre levar em consideração a idade, o peso e a altura, tá? A criança tem que ficar confortável no dispositivo que ela está, para, né, porventura numa frenagem brusca ou até numa batida, não acabar machucando essa criança. Então, no novo projeto, né, ele aumenta para 10 anos de idade, e torna-se novamente obrigatório a utilização da cadeirinha. Lembrando ainda que essa infração ela vai subir para uma infração gravíssima. Por quê? Porque está colocando a vida de alguém em risco. Outro ponto, com relação a motos. Então, o projeto estabelece regras para a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores quando estiver parado ou lento. Pelo texto, gente, os motociclistas devem transitar com velocidade compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos nessas situações, tá? Então, ele quer dizer o quê? Esse texto quer dizer que se o trânsito estiver parado ou se o trânsito estiver lento, vai ser permitido os ciclistas, motociclistas, motonetas transitarem pelo famoso corredor. E a proposta ainda prevê, né, por lei, a colocação da área de espera. Em muitas cidades esta área já existe. É uma área um pouco antes ali da parada dos veículos, está geralmente desenhado uma motinha no chão, ou pintado ou escrito, né, ali, que é uma área para os motociclistas, a fim de que, a hora que o trânsito começar a fluir, as motos que vão sair com velocidade maior e vão estar em maior quantidade consigam sair tranquilamente. Outro ponto importante também foi com relação ao cadastro positivo. É uma proposta, né, que cria um registro nacional positivo para condutores, para ver, né, aí nos últimos 12 meses quem não cometeu infração nenhuma. O texto original ele queria dar uma certa remuneração em reais, em valores, mas que acabou não sendo aprovado também, então vai ficar apenas aí a título de curiosidade, né, as pessoas que cometeram infração ou não. Outro ponto que eu achei bem importante foi com relação às escolinhas de trânsito, que o projeto prevê, né, a criação de escolinhas de trânsito para crianças, para adolescentes, com aulas tanto teóricas quanto práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Isso é muito importante, porque quanto antes a criança aprender a ser pedestre, aprender a ser ciclista, ser motociclista e ser condutor,
vai ser menor, né, o índice de acidente que essa criança vai causar, porque quanto mais tarde a gente aprende essas regras, a gente acaba cometendo mais erros. Então, se a criança começar desde cedo, já aprender essas regras, os cuidados e os perigos, né, que vão ter na consequência desde do seu uso das vias como pedestre, porque infelizmente hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem ser pedestres, que não respeitam os veículos. Então, quanto antes essa educação começar, com certeza vai ser muito positivo e vai reduzir bastante o índice de acidente e o desrespeito às leis de trânsito. Esse outro item do projeto, o parecer propõe, né, a isenção de pontos na carteira de motorista em algumas situações de infrações de natureza administrativa. O que é administrativo? Você vai receber, né, o valor em reais para pagar, tudo certinho, mas você não vai ser pontuado por isso, tá? Então, quais que seriam? Conduzir veículo com a cor ou característica alterada. Comprei um carro preto e resolvi pintar de cor de rosa. Hoje isso constitui uma infração de natureza média. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório, que hoje, né, é uma infração de natureza leve. Portar no veículo placas em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Ou ainda deixar de atualizar o cadastro e registro do veículo ou de habilitação do condutor. Então, se o novo projeto for realmente aprovado, essas multas elas vão passar a ter natureza apenas administrativa. Lembrando e reforçando, gente, que a multa permanece igual, apenas não vai ter a pontuação na CNH, mas os valores em reais para pagar, eles vão permanecer os mesmos. Faróis. O texto determina a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia, túneis, sob chuva, neblina, cerração e à noite. A proposta, contudo, flexibiliza a obrigatoriedade dos faróis nas rodovias. Previstas atualmente em lei pela proposta, a obrigatoriedade é apenas para veículos que não tenham luzes de rodagem diurna em rodovias de pista simples. E existe ainda uma outra lei, um outro projeto, que os veículos deverão sair de fábrica com essa luz já acionada. A hora que você virar a chave ali, independente de você acionar ou não as luzes, elas vão acionar automaticamente essas luzes de rodagem diurnas, ok? Outro ponto com relação ao capacete, tá? Hoje, a não utilização do capacete ou a não utilização de óculos ou de viseira, ela resulta numa infração de natureza gravíssima, com a suspensão direta da habilitação. Ou se caso a pessoa estiver na PPD, infelizmente ela vai ser cassada. A proposta, contudo, diz o seguinte: a proposta altera o trecho do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da obrigatoriedade do uso do capacete, retirando a menção sobre a viseira, o que atualmente é considerado infração gravíssima. O não uso da viseira no capacete ou do óculos de proteção ganhou um artigo separado na lei, tornando-se então, né, uma infração apenas de natureza média. Notem que ele está falando, gente, da viseira, não do capacete. Não utilizar o capacete continua sendo uma infração de natureza gravíssima. Agora, não utilizar o capacete, mas não estar com o óculos apropriado, ou esse estiver sem a viseira, aí vai causar, né, uma infração de natureza média. Com relação às aulas à noite, o projeto também retira a obrigatoriedade de que parte das aulas de direção sejam feitas à noite. Então, vai ficar opcional. Quer fazer aula à noite, faz. Não quer fazer aula à noite, não faz, porque não vai mais ser uma obrigatoriedade. Lembrando que este projeto está em votação pelo Senado. Isso não é nada ainda aprovado, tá? São projetos em aprovação. Reprovação de exame. O projeto revoga o dispositivo do Código de Trânsito que determinava que o exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular só poderia ser refeito 15 dias depois da divulgação do resultado em caso de reprovação. Então, eles também querem tirar, né, essa tolerância aí de pelo menos 15 dias para você poder fazer o novo exame. Caso, né, esse ponto também seja votado e seja aprovado, o candidato vai poder fazer exame já no outro dia, caso ele queira, e caso, né, tenham vagas disponíveis na Ciretran. Então, se ele for aprovado, ele tira, né, essa obrigatoriedade dos 15 dias, e se eu reprovei tanto no teórico quanto no prático, 1, 2 dias depois, tendo vaga disponível
na minha Ciretran eu vou poder fazer um novo exame. Lembrem-se que tem que ter a vaga disponível. Não adianta existir o projeto dizendo que você pode fazer teu exame já no outro dia, se na tua Ciretran não tem vaga para você fazer o exame no outro dia. Então, é muito importante ressaltar esse ponto. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns pontos, como eu citei várias vezes no vídeo, que eles estão em votação pelo Senado. Não está nada ainda aprovado por lei, tá? Assim que sair a votação e que algumas dessas leis entrem realmente em vigor, eu faço outro vídeo aqui comentando e esclarecendo para vocês, beleza? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, conferir todos os outros conteúdos que tem no canal para vocês. O meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.